Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa teoria cosmológica fascinante que vem do nosso material de base e que explora uma interpretação, olha, completamente diferente dos deuses do Antigo Egito. A nossa análise de hoje parte exatamente desta questão. E se figuras como Thoth e Anubis não fossem mitos, mas sim seres biológicos avançadíssimos que evoluíram para além do nosso entendimento de espaço e tempo? Pois é, vamos explorar isso. Então, para começar, a gente precisa entender o que seria essa tal dimensão superior. A fonte que a gente analisou a descreve como a quinta dimensão. Ok, o ponto crucial é este. A quinta dimensão não é um lugar físico, mas um estado de consciência, um estado de existência para além do tempo linear. Imagina só poder ver o passado, o presente e todos os futuros possíveis, tudo ao mesmo tempo. É nesse oceano de possibilidades que esses seres operariam. Isso é muito importante frisar. A teoria não está falando de espíritos ou fantasmas. A proposta aqui é que esses deuses eram seres biológicos, de carne e osso, cuja tecnologia e biologia se fundiram com a própria geometria do espaço-tempo. Isso permitiu que eles dominassem a realidade de um jeito que, para nós, parece pura mágica. Agora, o que é realmente interessante aqui é como cada deus representa uma função, quase como uma especialidade transdimensional. Thoth, a Ibis, não era só o deus da escrita, não. Pense nele como parte de uma raça de mestres da informação. Anubis, o chacal, representava os guardiões da transição, que eram especialistas em navegar a mudança entre os estados da matéria. Horus, o falcão, seria um navegador do tempo, e Khnum, o carneiro, um arquiteto genético. O que nos leva a uma pergunta que é, assim, inevitável. Se esses seres tão avançados estavam aqui para guiar a humanidade, por que eles foram embora? A explicação que a fonte nos dá é fundamental para a gente entender todo o resto. Essa pergunta é a chave para entender a nossa situação atual. A resposta, segundo essa teoria, não é que houve um abandono, mas sim uma consequência vibracional. Esse slide mostra bem a sequência dos eventos. Lá no início, no Zep-Tape, tinha uma coexistência pacífica. Mas a humanidade começou a usar esse conhecimento avançado para fins egoístas, sabe? Poder, guerra. Isso criou uma queda de frequência, tornando o ambiente da Terra denso, pesado, tóxico para esses seres de alta vibração. Eles não foram embora por escolha, eles foram repelidos. É como um rádio que não consegue pegar uma estação limpa no meio de um monte de chiado. E foi aí que eles estabeleceram o Sansara, a roda da vida. A ideia, então, era transformar a Terra numa espécie de laboratório de evolução. Sem a presença direta dos professores, a humanidade seria forçada a olhar para dentro de si mesma para reencontrar esse conhecimento divino. Sabe aquela história? O objetivo era ensinar a pescar e não só dar o peixe. Mas eles não nos deixaram de mãos abanando, não. Eles codificaram o conhecimento deles no nosso mundo, deixando ferramentas para que a gente pudesse um dia encontrar o caminho de volta. E aqui a gente vê o legado específico de cada arquétipo. Thoth deixou as leis herméticas. Anubis, a ideia da pesagem do coração, que não era sobre moral, mas sobre equilíbrio energético. Um coração pesado pela densidade simplesmente não consegue flutuar na quinta dimensão. Horus nos deu o olho de Horus, que seria um mapa da nossa própria anatomia sutil. E Khnum, a noção de que podemos sim remodelar nossa própria biologia. Essa citação resume o princípio central de todo esse legado. A chave para alterar nossa realidade física não está na força bruta, mas sim no domínio da consciência e da vibração, que são, no fundo, a linguagem da quinta dimensão. Tá, então como a gente aplica isso? Como a humanidade pode, de fato, diminuir essa distância dimensional? A fonte descreve o nosso papel de um jeito bem poético. Essa analogia é muito poderosa. Nós somos uma rede, uma tarrafa, que foi projetada para capturar frequências mais altas. O problema, segundo a teoria, é que essa nossa rede hoje está cheia de buracos e de sujeira, como o ego, a arrogância, e isso nos impede de capturar essa luz. Esse slide aqui é crucial. A humildade não é vista aqui como uma virtude moral, mas como uma tecnologia de recepção. A arrogância de acreditar que a gente é o auge da criação gera uma estática danada e bloqueia o sinal. Já a humildade, o reconhecimento de que somos aprendizes, abre o canal e permite a sintonia fina. O processo, então, é dividido em 3 passos. Primeiro, limpar o vaso, ou seja, nosso corpo físico que funciona como a nossa antena. Segundo, diminuir o ego,
trocando a mentalidade de conquista pela de cooperação. E terceiro, sintonizar, através de práticas que nos tiram do fluxo frenético do tempo linear e nos colocam no agora, que é a dimensão onde eles operam. E tudo isso nos traz ao momento atual. Segundo a teoria, o tempo dos deuses lá em cima está chegando ao fim, e isso marca o início de uma nova fase. A grande mudança de paradigma é essa. A gente não deve esperar por um resgate externo. O reencontro é um encontro no meio do caminho. A responsabilidade é nossa de elevar a própria vibração para que a comunicação seja possível sem que a luz deles acabe nos queimando. E essa citação poderosa resume tudo. A mudança não é um evento externo, tipo uma nave descendo do céu. É uma transformação interna, uma mudança de percepção que nos permite enxergar o que sempre esteve lá. Em outras palavras, eles nunca foram embora de verdade. Eles só se tornaram invisíveis para quem opera na frequência do Sansara. Conforme a gente limpa a nossa percepção e eleva a nossa frequência, é como se a gente limpasse os vidros da janela e percebesse que eles sempre estiveram do outro lado, esperando a gente acordar. E a gente termina com essa reflexão. Será que o mundo vai mudar drasticamente? Ou a grande mudança é a nossa capacidade de finalmente perceber a vastidão da realidade em que a gente já vive? A fonte sugere que a segunda opção é a chave de tudo.